Oi, pessoal, tudo bem? O meu nome é Laura Medeiros, eu sou estudante de letras na UFMS, no campus de Três Lagoas, CPTL, e hoje eu vou comentar com vocês algumas questões, duas questões na verdade. Essas duas questões caíram no concurso público do município de Juti para o cargo de professor de língua portuguesa. É um município do estado do Mato Grosso do Sul, pela banca Sarmento, Grupo Sarmento, e foi um concurso realizado em 2019. E a primeira questão que nós vamos analisar agora já está aqui na tela. É uma questão que aborda a análise sintática, mais especificamente a classificação dos tipos de sujeitos. Então, aqui nós temos duas colunas. A primeira coluna tem os tipos de sujeitos, 5 tipos, e na coluna 2 nós temos 5 frases. E aí o que a gente tem que fazer é uma relação entre os tipos de sujeito da coluna 1 e as orações que nós temos na coluna 2, né? Com os tipos de sujeito de cada uma delas correspondentes. Então, vamos fazendo essa resolução dessa questão, lendo cada uma das orações e associando com os tipos de sujeitos que vão estar na primeira coluna. Então, vamos lá. Na coluna 2, a primeira oração é: crianças, jovens e adultos participaram da festa. Aqui a gente tem 3 núcleos de sujeito, porque nós temos a palavra crianças, a palavra jovens e a palavra adultos. Então, aqui são 3 palavras diferentes para se referir ao sujeito. Então, aqui, como nós temos mais de um núcleo, nós vamos ter um sujeito composto, porque o sujeito composto é determinado quando temos mais de um núcleo. E quando nós temos um único núcleo, nós teríamos um sujeito simples. E aqui, lembrando que a condição de um sujeito composto não é a condição desse sujeito estar no plural, porque nós podemos ter sujeito composto com vários núcleos no singular, como também podemos ter um sujeito simples com um único núcleo estando no plural. Então, a condição de estar no singular ou no plural não entra nesse quesito da classificação do sujeito, é sim a quantidade de núcleos que nós temos na oração. E nesse caso, nós temos 3, então é um sujeito composto. Na oração 2, nós temos: há muitos candidatos para as universidades públicas. Aqui a resposta já está logo na primeira palavra dessa oração, que é a palavra a. A palavra a vem do verbo haver. E esse verbo, ele é considerado um verbo impessoal quando ele está na condição de existência, quando está dizendo sobre a existência de algo, que algo existe, certo? E isso também acontece com o verbo ter. Então, tanto o verbo haver quanto o verbo ter, quando estão nessa condição, nesse sentido de dizer que algo existe, então eles são considerados verbos impessoais. E verbos impessoais não têm concordância com o sujeito, não existe uma pessoa. Então, aqui é uma oração com sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito. Na oração 3, nós temos: vive-se bem no interior. E aqui a gente tem, logo depois do verbo, a partícula se. E essa partícula se, ela está funcionando como um índice de indeterminação do sujeito. Então, como a gente está indeterminando o sujeito, nós temos um sujeito indeterminado. E esse tipo de sujeito, ele não acontece só com a partícula ser, mas quando temos também verbos na terceira pessoa do plural, porque a gente sabe que está se referindo a alguém, mas a gente não sabe quem exatamente, né? Então são sujeitos indeterminados quando nós temos a partícula ser de índice de determinação e quando nós temos um verbo na terceira pessoa do plural também acontece isso. Na oração 4, nós temos: comprei um novo livro de sintaxe. Aqui a gente não tem nenhuma marcação explícita de quem é esse sujeito, né? A gente não tem um nome, não temos um pronome, mas a gente tem um verbo com uma conjugação específica. A gente tem o verbo comprei. E essa conjugação, a gente consegue identificar que é um verbo conjugado na primeira pessoa do singular.
E quem é a primeira pessoa do singular? É o eu. Então aqui a gente sabe que o sujeito dessa oração é o eu. Mas essa oração, ela não tem explícito o pronome, né, ou o nome da pessoa, né? Não tem eu comprei, mas a gente consegue identificar que fui eu por causa da conjugação do verbo. Então aqui a gente tem um sujeito que está escondido, é um sujeito que está oculto, mas a gente ainda consegue encontrar ele por causa de outros marcadores que estão presentes na oração. E por último, a última oração, nós temos aqueles alunos são muito dedicados. E aqui a gente tem o último tipo de sujeito que faltou, que é o sujeito simples. E aqui está o que eu falei para vocês sobre a, a condição de ter um único núcleo para ser um sujeito simples, porque aqui a única palavra que pode estar se referindo ao sujeito é a palavra alunos. E aqui, mesmo estando no plural, como eu falei aquela hora, né, que não tem relação com plural ou singular, a gente tem uma palavra que está se referindo ao sujeito e é a única palavra na frase. Então, a gente tem um núcleo que se refere ao sujeito, que são os alunos. Então, aqui, de acordo com o gabarito, nós temos a alternativa A. E aí, aqui está um resumo de como foi o pensamento em cada uma dessas orações para a gente conseguir chegar até a resposta. Essa foi a primeira pergunta, e agora, para finalizar o vídeo, nós temos a segunda pergunta. Essa pergunta, ela gira em torno dessa tirinha, né, dessa charge, que está escrito, né? Quando um aluno me dá um doce que ele mesmo preparou, e aí é um homem segurando um bolinho, e em cima desse bolinho está escrito para o meu professor. E aí ele faz um questionamento diante desse bolinho: comer ou não comer? Eis a questão. E aí a pergunta vai girar em torno dessa última oração, dessa última frase, né? Comer ou não comer? Eis a questão. Essa oração que está grifada ou não comer, a gente tem que tipo de oração, né? Isso também está dentro dos estudos da análise sintática, mas especificamente para as classificações dos tipos de orações. Aqui todas as alternativas vão trazer que é uma oração coordenada, e está correto porque ou não comer pertence a um tipo de oração que são chamadas de coordenadas, que significa que é uma oração que não depende da primeira que está associada com ela para você conseguir compreender. Você consegue entender ela mesmo se você não tivesse a primeira oração. Né? Se você perguntasse ou não comer, você ainda conseguiria entender que está fazendo um questionamento, né? Do que significa, do que se trata. Então é por isso que é uma oração coordenada. E aí as outras orações, as outras partes das alternativas que vão matar a resposta, né? Quase todas elas, né, da B até a D, dizem que são orações sindéticas. E a primeira fala que é uma oração assindética. Qual que é a diferença? As duas palavras têm uma origem da palavra que se chama síndeto. E síndeto é um outro nome para a gente chamar as conjunções. A síndeto é quando nós não temos a presença desse síndeto, dessa conjunção, e síndeto, uma oração sindética, é uma oração que tem a presença de uma conjunção. E aqui a gente consegue perceber que tem uma conjunção, que é a conjunção ou. Ou, nesse caso, nessa oração, está com a função de uma conjunção. Então, a gente tem a presença desse síndeto, que é a palavra ou. Portanto, a alternativa A está incorreta, porque ela está afirmando que é uma oração que não tem conjunção, mas a gente tem. E aí vem as outras classificações. Ela pode ser alternativa, adversativa ou explicativa. Aqui a resposta seria a alternativa B, uma oração coordenada sindética alternativa, porque é exatamente isso a ideia que traz a conjunção ou, porque você está fazendo a escolha entre duas opções. Comer é a primeira escolha e não comer é a segunda escolha. Você vai escolher, você vai preferir uma dessas duas. Então você tem a conjunção ou, que significa exatamente essas alternâncias, essas alternativas que você pode fazer a escolha entre uma e outra.
E aí a C está incorreto porque diz que é uma oração adversativa e não é esse o valor semântico dessa oração. Você não tem uma segunda oração que está se opondo à primeira, que traz algum tipo de contradição, né? Que traz essa ideia de adversidade. Não é isso, né? Se fosse esse sentido, nós teríamos uma conjunção como mas, como porém, e não é isso o caso. E na oração, na alternativa D, diz que é uma oração explicativa, né? E também não é, porque você não está fazendo uma explicação, um esclarecimento sobre a primeira oração. Como eu falei, você tem duas opções e você está fazendo a alternância entre as duas, né? Tentando escolher uma das duas. E aí, não, se fosse uma oração explicativa, nós teríamos o porquê, o pois, como conjunção. Então, essa foi a resolução das nossas duas questões. O vídeo ficou um pouco mais extenso, mas espero que vocês tenham entendido.